Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje nós vamos falar sobre estudo analítico da circunferência. Olha só, a gente já esteve falando aí em outras aulas, tá? A parte 1, parte 2, e hoje nós vamos trabalhar a parte 3 desse estudo. Nós vamos continuar falando, tá? De circunferência. Então, foi bem dividido, porque circunferência, ela não é só aquela primeira partezinha, falasse de círculo, da circunferência, alguma coisa, não. Ela é bem dividida, tá? Então, não deu para dar, assim, uma aula completa só em uma. Então, esse conteúdo, ele foi dividido em várias partes. Então, hoje nós estamos dando continuidade na aula 3, tudo bem? Então, vamos lá. Então, olha aí, a circunferência é uma figura geométrica plana formada pela união de pontos que estão à mesma distância de um ponto fixo. Então, se a gente olhar bem, olhem bem esse desenho, tá? Ele está bem falando aí, olha, a circunferência é uma figura. Então, dá para a gente ver aí, já dá para anotar isso aí, tá? Uma figura geométrica plana formada pela união de pontos que estão à mesma distância de um ponto fixo. Então, nesse caso, quando a gente vê, a gente observa lá, a gente vai lá e faz um plano cartesiano, pega a régua, vai lá direitinho, aí faz aquela circunferência. Então, quando a gente faz aquela circunferência, quando ele fala aí, o círculo, tá? A circunferência está à mesma distância do ponto central, tá? Onde ele tem o plano cartesiano. Ele fica à distância nos 4 cantos. Tudo bem? Então, observe aí, a circunferência é uma figura plana, tá? Pela união dos pontos equidistantes, ou seja, observe a distância, tá? Nas mesmas distâncias. A circunferência é uma figura geométrica plana pela união dos pontos equidistantes, ou seja, possui a mesma distância do centro à extremidade, tá? De um ponto fixo chamado centro. O estudo da circunferência também está presente na geometria analítica, na qual é possível deduzir uma equação que represente. Então, deu para a gente observar aí, pessoal, tá? Nesse caso, ele possui a mesma distância do ponto fixo. Observe que quando a gente faz a circunferência, tá? Nós temos lá uma reta de ponta a outra. Não é isso? Então, quando tem aquelas medidas ali, tem que prestar muita atenção, porque ali não é uma medida só, ali são duas, porque a medida vai do centro à extremidade, o diâmetro, e se ele tocar o outro lado, então fica inteiro. Então, ali nós temos 2R, porque só do centro para a extremidade é 1R, se botar os dois, 2R. Então, nós temos um diâmetro completo, tá? Então, vejamos. Observe aí, olha. Embora o círculo e a circunferência seja figura geométrica plana, com alguns elementos em comum, o que geralmente acarreta dúvidas, essas figuras representam diferenças importantes, sobretudo no que diz a respeito das dimensões dela. Tá? Então, observe aí que essas dimensões ele vai de A a B. O diâmetro aí, nós temos o ponto central e o diâmetro de C a B e de A a C. Tudo bem? Então, observe aí que ó, os elementos da circunferência. Observe a circunferência, os elementos, tá, dela são bem deduzidos. Olha aí, o ponto C é chamado de centro da circunferência. Aí observe que os pontos A e B pertencem a ela, tá? O segmento que une os extremos da circunferência passando pelo centro é chamado de diâmetro. Na circunferência anterior, temos então que o diâmetro é o segmento de AB. Vou parar bem aqui, tá? É o segmento de AB. Então observe aí, olha. Ele sai de um ponto da extremidade da circunferência e vai a outro. Então, o segmento dele é completo, de A a B. Tudo bem? Então, observando,
Ao dividir o diâmetro ao meio, vamos obter o raio da circunferência, ou seja, o raio R, de uma circunferência. E o segmento que une o centro à extremidade, tá? Nesse caso aí, nós vamos ter que o diâmetro, tá? Nesse caso aí, nós vamos ter que o diâmetro vai ser D igual a 2R ou igual a R, tá? Porque se é só do meio à extremidade, é R. Se é de A a B, o diâmetro é igual a 2R. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, observe aí, olha. O raio R de uma circunferência, o segmento que une o centro à extremidade. Nesse caso, o raio é o segmento CB, tá? Que é o centro à extremidade B. Podemos estabelecer uma relação matemática entre esses dois elementos. Uma vez que o diâmetro é o dobro do raio, nós vamos ter aí, tá, que D, ou seja, o diâmetro é igual a 2 vezes R, ou seja, 2R. Vejamos aí a demonstração dele nos exemplos. Então, vamos ver um exemplo simples. Determine o raio de uma circunferência que possui diâmetro medindo 40 centímetros. Sabemos que o diâmetro é o dobro do raio. Então, assim nós vamos ter D igual a 2 vezes R, né? Mas nesse caso aí eu estou falando, quem é minha letra D? Vale 40 centímetros, porque a questão está dizendo, possui o diâmetro medindo 40 centímetros. Então, nesse caso, eu vou trocar a letra D pelo valor que está escrito ali no exemplo, que é 40. Então, vai ficar 40 é igual a 2R, ou seja, troca de lugar, ficando 2R igual a 40, isola a letra R, ficando 40 dividido para 2, meu R é igual a 20. Então, nesse caso aí, se a gente fosse representar aqui, o diâmetro de A a B seria, um exemplo, 40 centímetros. E ele, ao meio aí, ficaria quanto? 20 centímetros, não é isso? Então, ficaria uma representação boa nesse exemplo. Vejamos aí. Comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é bem simples. Observa aí que nós temos o ponto central, né? O eixo zero, que vai até a extremidade A. Mas agora nós temos um ponto C, bem diferenciado. Então, olha lá. Considere uma circunferência que possui o raio medido R, tá? O comprimento ou perímetro da circunferência é dada pelo produto da constante π, pelo dobro do raio, tudo bem? Então, nesse caso aí, se ele é dado pelo dobro, nós vamos ter o quê? Que a circunferência, que seria essa letra C, tá? A representação dela, C igual a 2πr. Então, observa lá que agora nós estamos trabalhando com constante, a constante π. Nós já tínhamos o raio, agora vamos trabalhar com a constante π. Tá? Então, é pelo dobro do raio. Então, nesse caso aí, fica fácil a gente demonstrar. Então, vamos ver aqui diretamente um exemplo. Determine o comprimento da circunferência de raio 5 centímetros. Olha aí que legal. É bem fácil. De raio, 5 centímetros. O raio da circunferência é igual a 5 centímetros. Logo, para a gente determinar o comprimento da circunferência, devemos substituir esses valores na fórmula. Qual era aquela fórmula que a gente viu lá atrás? Então, observa aí, olha. O comprimento da circunferência seria C igual a 2πr, não é isso? Então, essa fórmula é o que a gente vai usar para representar e resolver esse problema. Então, C é igual a 2πr, né? Trocando o π pelo valor dele, que é 3,14, vezes o R, que é igual a 5, né? Porque ele foi dado na questão. Então, aí nós vamos ter C é igual a 2 vezes 3,14 vezes 5. Meu C aí é igual a 6,4, porque eu vou multiplicar primeiro o primeiro parênteses. 3,14 vezes 2. 3,14 vezes 2 dá 6,24 vezes 5.
Então, meu C aí é igual a 31,2 centímetros. Tá? Então, aí ficaria fácil a gente trabalhar um cálculo desse. Nesse caso aí, observe agora que a circunferência, ela trabalha também a construção de polígonos escritos, tá? Então, observe aí que nós temos uma seção de números, uma seção de pontos, tá? Nesse tipo de ponto, nós podemos fazer aí, como a gente viu em outras aulas, o gráfico de pizza. Ele trabalha bem isso aí. Então, ele tem uma visão ampla, tá? A circunferência, ela não trabalha só assim o gráfico diretamente. Ele tem um amplo resultado. Então, ele tem uma visão bem ampla. Por quê? Esse exemplo aí foi bem detalhado, ele foi bem demarcado. Observe aqui. Quantas divisórias ele tem aí? Tem bastante, né? Então, vamos lá. O polígono escrito na circunferência maior e circunferência menor escrita no polígono. Então, olha aí, como é que é essa história? É fácil. Observe essa circunferência de fora e a circunferência de dentro. Olhando bem, a gente pensa que é um aro de bicicleta, mas tem duas circunferências aí. Observe que eu tenho os primeiros pontos fora, na circunferência de fora, e a segunda vai ficar no círculo, dentro, tá? Numa outra circunferência formada por um círculo. Então, ele vai dizer, o polígono, que é o de dentro, na circunferência maior, observe os pontos, e a circunferência, tá? Menor, que está escrita no polígono. Então, ele vai fechar nesse de dentro. Tudo bem? Então, esse de dentro aí já seria o círculo. A circunferência junto com o círculo. Então, ele fecha bem aí. Então, olha só. Também temos outra representação, tá? Essa representação aí, ele vai dar uma definição de polígonos escrito e polígono regular escrito. Então, observe aí, olha. Um polígono é dito escrito em uma circunferência quando todos os seus vértices são pontos pertencentes a ela. Então, vamos ver aí. O A, o B, C, D e E. São pertencentes à circunferência? São. Olha aí, dá uma olhada. Então, quando eles pertencem, é porque eles estão ali ao toque. Tudo bem? Então, olha só. A gente pode ver quando ele toca na circunferência os pontos e quando eles não tocam. Também tem outro exemplo. Lembra que aquele primeiro exemplo, os pontos saem demarcando? Eu vou mostrar agora para vocês um exemplo simples. Quando ele abre os graus dentro daquilo. Então, olha aí. Olha esse exemplo aí. A circunferência fora. Ele não vai mostrar a circunferência dentro, como a gente mostrou anteriormente. Só ela fora com os pontos. Então, observe que cada grau aí, olha, cada abertura tem uma abertura de 45 graus. Da letra A até a letra H. A letra H ela vai dar a volta no sentido anti-horário, certo? Então, quando ele fala isso, a gente tem que tomar muito cuidado, ó, sentido anti-horário. Então, ele tem aquela representação. Abrir os gráficos, né? Abrir os ângulos e cada um certinho. Ele não tem um ângulo diferente ali. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. E até a próxima aula.